Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, aqui com o professor César Robério, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, no programa de mediação tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que democratiza o acesso ao conhecimento, tá? E a aprendizagem. Meus queridos, qual o assunto que nós vamos trabalhar hoje, né, nessa nossa aula? Nós vamos falar sobre a evolução tecnológica, tá? Evolução tecnológica em diferentes tempos e lugares, pegando desde a Idade Moderna, tá? Desde a Idade Moderna, tá? Quais são os nossos aspectos que serão trabalhados? Nós vamos analisar a evolução tecnológica ao longo da Idade Moderna, destacando as seguintes transformações, as principais transformações, né? Idade Moderna, pessoal. Idade Moderna é aquele período que vai desde o final do Império Romano do Oriente, né, a queda de Constantinopla, e vai até a Revolução Francesa, em 1789, tá bom? Então, é um período de muitas transformações, de muitas mudanças, inclusive, logo lhe adiantando que, ao longo destas duas aulas, né, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos abordar um importante avanço tecnológico que aconteceu no início da Idade Moderna, que foi a expansão marítima europeia, que aí tem muita tecnologia. Você que tem na mente, assim, quando se fala em tecnologia, se você procurar imaginar somente o que nós hoje, século XXI, associamos com avanços tecnológicos, no caso a informática, a cibernética, computadores, satélites, essas coisas. Mas, veja bem, tecnologia é conhecimento acumulado, né? Ciência, pesquisa. Então, há 600 anos atrás, o grandes avanços tecnológicos estava exatamente aplicado na expansão marítima europeia, tá bom? No finalzinho da Idade Moderna, nós vamos ter um outro avanço tecnológico, que foi a Revolução Industrial, né? Aí já, a partir da Inglaterra, o advento das máquinas, né, de grande porte, ok? É algo que nós vamos trabalhar nessas duas aulas de hoje. Bom, para início de conversa, pegando o início da Idade Moderna, vamos falar sobre a expansão marítima, mas antes abordando exatamente qual era aquele contexto. Qual era aquela mentalidade daquela época, tá? Vamos voltar os olhos, né, para o passado e vamos imaginar aquele momento na história. Aquele momento da história, mas sobretudo de um povo que morava no continente, no caso a Europa. Tá legal? Por quê, pessoal? Veja bem, essa divisão cronológica, né, da história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, nós precisamos lembrar que é uma concepção histórica eurocêntrica. Por quê? Porque ela foca, né, ela dá ênfase a fatos de relevo, né, para os europeus. Não é verdade? Ó, a queda do Império Romano do Oriente é algo que repercussão teve, né, aqui no Brasil ou na América Latina, né? Você está entendendo? Se bem que a Revolução Francesa já é diferente, porque a Revolução Francesa ela repercutiu, né, a nível internacional, porque os valores da Revolução Francesa são universais e atemporais. Mas vamos lá. Entendido isso, que são marcos cronológicos eurocêntricos, né, digamos dessa maneira, mas vamos analisar essa frase que eu coloquei nesse primeiro slide. Quando o mundo para os europeus era somente a Europa, tá? Hoje, lógico que não, né? Hoje, qualquer pessoa, eu acho assim, que tem o mínimo contato com informação, mesmo que ele nunca tenha saído da sua cidade, do seu estado, do seu país, no mínimo, ele sabe, ele tem conhecimento, né, da existência, né, de outros estados, de outros países, de outros continentes. Você tem aí os meios de comunicação, nós temos a internet, e fotografias, vídeos, não é verdade?
Mas nem sempre foi assim. Há 500, 600 anos atrás, para os europeus, o mundo era a Europa. E acabou. Né? Eles não sabiam da existência do continente americano, eles não sabiam, não tinham noção da extensão da África. Eles sabiam que tinham outras terras, porque o norte da África, você sabe, né? Ali já fica margeando ali o Mediterrâneo, né? Então, não, pelo menos tem outras terras, depois do Mediterrâneo. Até onde se estendem essas terras, aí é outra conversa, outros 500, né? O Oriente, esse aqui estava mesmo longínquo, né? Havia alguns viajantes, né, que faziam alguns relatos, aumentaram demais muito do que viram, né? Como o caso do Marco Polo, por exemplo, né? Enfim, então, nós estamos agora nos localizando numa época, num período, em que o mundo, para os europeus, era somente a Europa. Tá legal? Era somente a Europa. Né? Não havia viagens ainda, né, em terras distantes, não tinha tecnologia que possibilitasse essa viagem, e havia também o quê? Muito medo, né? Medo, professor? Para navegar tinha que ter coragem, e a coragem tinha que vencer o medo, né? Vocês estão vendo aí uma gravura que mostra uma imagem da época, né? Mostra o quê? Uma embarcação, uma nau, né? Movida a velas, né? Não tem motor naquela época ainda, não, outras ali ao fundo, e o mar agitado e o mar que está aí repleto de monstros marinhos. Esses monstros, obviamente, não existiam de fato, né? Mas existiam na cabeça, na mente, né, dos europeus daquela época. Então, muitos não se atreviam, né, a entrar no mar aberto, né, arriscar a própria vida, porque existiam vários relatos, pensamentos daquela época, tá? De que, por exemplo, o mar, uns acreditavam que ao chegar perto da linha do Equador, ia esquentando, a temperatura ia aumentando, acreditava-se que a água do mar fervia. A água do mar fervia, tá? Isso era algo que eles acreditavam, né, naquela época. Não vamos ironizar, tá certo? Por quê? É porque você tem que levar em conta o contexto. Eles não tinham acesso às informações que nós temos. E não vá se admirar muito, não, nem vá ridicularizar a crença de que havia monstros marinhos, como você está vendo aí, ou então, por exemplo, que a Terra era quadrada, se eles fossem navegando, ia chegar um momento que a embarcação caía num precipício imenso. Mas nós não devemos ironizar, não, sabe por quê? Porque, com certeza, muito daquilo que nós acreditamos hoje, que é de acordo com as nossas capacidades de investigação, de pesquisa, daqui a 200, 300, 400 anos, lógico, se a humanidade não fizer a loucura de destruir o planeta, pode ser que lá no futuro também eles vão olhar para trás, olhar para a nossa época e vão se admirar com aquilo que nós temos hoje como certeza, né? Então, isso é muito relativo, pessoal. Essa questão das crenças, né, dos medos, né, das certezas que a humanidade teve, tem ou terá ao longo da sua história. Então, assim, para começar a navegar, para arredar o pé da Europa, e aí seria arredar o pé, mas não caminhando, né? Seria arredar o pé, mas entrando numa caravela. Teria que ter, primeiro, muita coragem, né? Coragem para vencer os medos. Porque vocês sabem que o medo é algo natural, né? Quem entra num navio desse tem medo de morrer, tinha medo de morrer. Por quê? Porque você tinha tempestades em alto mar, você tinha maremoto, você tinha ataque de piratas, você tinha... Isso aqui é o que tem real, não é monstros marinhos imaginários, né? Como está colocado aí, não. Então, aliás, eu falando aqui e pensando ao mesmo tempo, tinha de fato, os obstáculos reais e os imaginários. Os reais, isso que eu falei há pouco, né? Você tinha maremoto, você tinha, por exemplo, não era muito difícil a embarcação ficar à deriva, né? Saía da rota. Havia, por exemplo, algumas doenças que começaram a afetar os marinheiros, como, por exemplo, o escorbuto, que é uma carência de vitamina C, né? Que acabava tendo uns efeitos muito danosos, sangrava a gengiva, dificultava eles se alimentarem.
Às vezes acabava a alimentação dentro do navio, começava a comer ratos, era uma loucura. A água potável acontecia também, né, de não ter mais dentro de uma embarcação dessa em alto mar. Tá legal? Isso é algo real, tá? E por outro lado, os imaginários, como os monstros que você está vendo aí na sua tela, aquilo que eu falei há pouco, da crença de que a água fervia na proporção que chegasse próximo da linha do Equador, né? Ou então que a Terra é quadrada, coisa desse tipo. Tá legal? Então, meus queridos, era preciso primeiro muita coragem. Mas só coragem não dá. Tinha que ter ciência, tinha que ter pesquisa. E aí é uma outra parte, né, da história. Só que vencendo o medo, olha essa imagem. Né? Os europeus se lançam ao mar e vão navegar. Aí você olha para essas embarcações de madeira, pessoal. Você pode imaginar. Mas como eram frágeis, né? Como eram frágeis, né? De fato, né? Comparado com os navios de hoje, eram bem frágeis. Mas comparado com os outros que o antecederam, né, da sua mesma época, né, eles eram bastante avançados, eram verdadeiras naves espaciais, né, para aquela época, tá bom? E eu faço até uma comparação aqui, pessoal, para que nós tenhamos uma ideia, tá, do algo aproximado que foi com a expansão marítima, comparado com a corrida espacial, com a conquista da Lua, né, aquela disputa entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, muita tecnologia em jogo, né? Quem chegava primeiro, quem podia colocar primeiro astronauta em órbita, então quem chegava primeiro quem aterrissar na Lua. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, você está aqui na Terra, você está vendo a Lua, você sabe quantos quilômetros daqui até a Lua, você pode monitorar toda essa viagem aqui da Terra, de uma base de controle, né? Pode inclusive ir verificando a pressão arterial, os batimentos cardíacos dos astronautas, para ver se está tudo ok. Agora, aqueles marinheiros que entravam nessas caravelas não tinha como ficar monitorando o batimento cardíaco dele da Europa, não. E também muitos deles não tinham nem muita certeza, aqueles primeiros, né, para onde é que estavam indo. Então, eu acho até que era muito mais coragem neles do que nos astronautas, né? Veja bem, tudo era bastante desafiador para eles naquela época. Eu coloquei os europeus se lançam ao mar, mas para fazer justiça dos europeus, quem primeiro se lançou ao mar foram os portugueses. Tá legal? Os portugueses foram pioneiros nesse processo de expansão marítima europeia. Eles começaram ainda no século XV, né? Em 1415. Né? Então, eles tinham uma tradição, né, de povo navegador muito forte. A princípio como pescadores ali próximo do litoral, pescando salmão, bacalhau, tá? Mas depois eles vão navegar em mar aberto, um mar tenebroso, como eles chamavam naquela época, né? E aí, meus queridos, na proporção que eles iam navegando, eles iam vendo que não tinha monstro cor nenhuma, que o mar não fervia perto do Equador, a água, eles viam que não tinha esse precipício, que a Terra não era quadrada, coisa nenhuma, e foram navegando. Importante que iam e voltavam, porque alguns não voltavam, né? Mas aí, a coragem portuguesa associada com a técnica, com a ciência, né? E aqui nesse mapa, vocês estão vendo, né, as rotas das principais navegações naquela época, né? Rota dos navegadores portugueses, vocês estão vendo aí a legenda, e a rota dos navegadores espanhóis. Na verdade, aí está escrito navegador espanhol, mas não necessariamente, né? Porque o Cristóvão Colombo, né, ele era italiano, né? E aí, de Gênova. Agora, ele navegava a serviço do rei da Espanha, né? Contratado pelo rei da Espanha, tá? Era um profissional de navegação. Lembra daquilo que eu falei no início da aula? A princípio, o mundo para os europeus era a Europa. Com a expansão marítima, com as grandes navegações, o mundo para os europeus passou a ter outra magnitude. Eles passaram a ter conhecimento da existência de outros continentes, como é o caso da América, né, que eles chegaram em 1492, né, o Colombo a serviço do rei da Espanha, Cabral chega ao Brasil em 1500, né, a serviço do rei de Portugal, tá, passam a ter conhecimento da extensão da África,
olha o tamanho da Europa, como é pequenininho, né? Comparada com a África, comparado com a América, com a Ásia. Mas esse continente pequeno, e um país menorzinho ainda, que era Portugal, né? Que é Portugal, né? Melhor dizendo, acabou estabelecendo domínio sobre essas áreas mais distantes, tá certo? Essas áreas bem mais distantes. Então, pessoal, observe que nesse processo de expansão marítima, nós tivemos aí uma conexão de áreas bem distantes. E eles, no caso desses que estão na sua tela, né, como o Vasco da Gama, o Cabral, né, o Cristóvão Colombo, o Fernando de Magalhães, eles foram e voltaram. E assim eles iam anotando, registrando, acumulando conhecimento. De tal maneira que aqueles que vinham depois já iam se beneficiando, né, de toda essa tecnologia, de toda essa experiência de navegadores que já tinham ido na frente, tá bom? Eles anotavam tudo, a latitude, a longitude, os ventos, a corrente de ventos, as ondas, né, as correntes marítimas, porque do mesmo jeito que tem estradas, pessoal, num continente, né, em um país, no mar tem, entre aspas, verdadeiras estradas de água, porque são correntes marítimas. Então, tendo conhecimento dessa informação, localizando a embarcação numa determinada corrente marítima, né, naturalmente, impulsionado pelo vento, né, pela força das águas, tá, você chega até seu destino. Isto tudo é resultado do movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação, e o movimento de translação, movimento que a Terra faz ao redor do céu, tá bom? Então tá aí. O próprio Cabral, quando ele chegou aqui ao Brasil, ele percorreu 4 continentes, né? Ele saiu da Europa, esteve na América, passou pela África e seguiu em direção à Ásia, tá? A Ásia, tá aí o mapa lá, chegou até em Calicut, nas Índias, e voltou, dobrou para trás. Vocês estão vendo aí que essas informações são interessantes. Conquista maior ainda foi do Fernando de Magalhães, que fez a primeira viagem de circunnavegação. Ele contornou a Terra. Tá legal? Isso no comecinho do século XVI, tá? Vamos para toda essa tecnologia da época, né, que possibilitou a expansão marítima europeia. Tá legal? Vamos começar pelos próprios meios de transporte que eles utilizaram. Vamos tratar sobre a nau e sobre a caravela, tá? Que se destacaram naquela época. O que eram as naus? Denominação genérica, dada a navios de grande porte. Então, essa é uma característica, né, pessoal? Essa é uma característica das naus, navios de grande porte, até o século XV usado de viagem de grande percurso. Então, é lógico, para uma viagemzinha até o norte da África, não precisava de uma nau. Agora, se fosse contornar a África, se fosse em direção a Calicut, nas Índias, em direção às Américas, aí se utilizava a nau. Era uma embarcação de maior porte, com 2 ou 3 ordens de velas sobrepostas. Velas, pessoal, são esses grandes panos, tecidos, né, que vocês estão vendo aqui, que eram bastante importantes nessas embarcações, porque, veja bem, né, não tinham motores naquela época, como tem as embarcações hoje, né? Motor a diesel e tal. Não. Naquela época era pegando mesmo a energia eólica, a energia dos ventos. Então, o que acontecia? Os navios, eles baixavam essas velas dependendo do que queriam. Se quisessem parar, lógico, tinha que guardar a vela. Agora, se fosse para pegar toda a velocidade, eles desenrolavam todo o pano. Daí aquela expressão, não sei se você já ouviu aí na sua cidade, é uma expressão até que está assim um pouco em desuso, né? Mas se você falar com alguém que tem mais uma certa idade, pode ser que ele lembre. Quando alguém passa muito rápido, próximo, você diz, olha, fulano e tal passou aqui a todo pano. Aí alguns podem ouvir e não entender, ó, todo pano, que pano? Tá aí. Então, quando queriam que a embarcação atingisse sua velocidade máxima, desenrolavam toda a vela, todo o pano. Então, quando o almirante dizia que a partir daquele momento se iria navegar a todo pano, era na velocidade máxima.
era baixar toda a vela. Agora, recolhendo as velas, o vento não impulsiona mais a embarcação e aí a embarcação ela não vai mais se locomover daquela forma que vinha antes, tá bom? Então, com três... Gente, aqui nós vamos trabalhar alguns termos, né, que são utilizados na arte náutica, na arte da navegação, tá bom? Então, com 2 ou 3 ordens de velas sobrepostas, as naus eram imponentes e de armação arredondada. Era a aerodinâmica daquela época, chegando a ter 600 toneladas no auge da carreira da Índia. Da Índia que me refiro, o local no Oriente onde eram comercializadas as especiarias, o gengibre, a noz moscada, o cravo da Índia, entendeu? Eram essas especiarias que eram vendidas lá, compravam barato, na Europa vendiam a preço de ouro. Então esses caras ganhavam muito grana com isso aí. Essa história de navegação tinha também como objetivo para muitos comerciantes europeus se livrarem dos italianos, porque os italianos monopolizavam o comércio. Tá certo? Eles iam até Constantinopla, compravam dos árabes que já tinham comprado lá do Oriente essas mercadorias e vendiam preços muito elevados na Europa. O que foi que os portugueses fizeram? E depois os outros, espanhóis, holandeses, né, franceses, eles foram diretamente à fonte, procurando um caminho marítimo para as Índias, para se libertar do monopólio dos comerciantes italianos. Tá legal? Eu falo italiano para você se situar, mas naquela época não tinha Itália. Como vocês sabem, a Itália surgiu na segunda metade do século XIX. Mas eram comerciantes de Gênova, de Veneza, Nápoles, Pisa, ou seja, cidades que hoje estão localizadas, né, na Itália. Aí você questão só de localização mesmo. Tá legal? E as caravelas, professor César? Olha, as caravelas eram um dos principais navios daquela época, utilizadas, né, nos grandes descobrimentos, descobrimento da América, descobrimento da África, né? Os primeiros europeus que chegaram no Japão foram os portugueses, tá certo? Que chegaram em Macau, na China, foram os portugueses. Então, país pequeno, mas de povo navegador, que desbravou os mares, que era antes chamado Mar Tenebroso, né? Então, deve-se a Portugal o aperfeiçoamento da caravela. Uma embarcação rápida, lógico, rápida para os padrões daquela época, né? De 500 anos atrás, né? De fácil manobra e capaz de bolinar. Olha, pessoal, no termo náutico, bolinar quer dizer navegar em ventos contrários. Como é que é isso, professor? Navegar em ventos contrários. Não, veja bem, na sua tela, você está vendo a caravela. Então, a caravela saía de Portugal, ia para o Brasil, né, ia para a África, ia para o Japão, impulsionada por essas velas, pelo vento. Mas uma coisa é o vento estar ao seu favor, né? O vento lhe empurrando de trás para frente. Então, aí você vai embora, você vai longe. Agora, quando o vento estava contrário, né? Comparando assim, grosseiramente, é como alguém que quer nadar contra a corrente, né? A corrente vem de lá para cá e a criatura quer ir daqui para lá. Então, navegar com o vento contrário é como que alguém que quer nadar contra a corrente da água. Mas, com a caravela, era possível fazer, né, o que eles chamavam de bolinar, que era navegar contra o vento. Eles faziam tipo um zigue-zague, né, nas águas, movimentando as velas, posicionando elas da forma adequada, tá bom? E agora vamos comentar uma série de instrumentos náuticos que foram utilizados muito naquela época. Tá. Primeiro, vamos dar destaque para a bússola, né? O que era a bússola, pessoal? Então, a bússola é composta por uma agulha magnetizada colocada no plano horizontal e suspensa pelo seu centro de gravidade. Colocar a agulhazinha bem no centro, né? Porque senão ela vai ficar inclinando mais para um lado. Que aponta sempre para o eixo norte e sul, ao seguir em direção do norte magnético da Terra. Tá legal? Hoje o teu celular, não precisa nem ter uma tecnologia muito avançada, pode te dar a tua localização, onde você estiver, a sua latitude, sua longitude. Mas nós temos aí, né, muitos satélites ao redor da Terra que informam essa precisão, né, o GPS. Agora, naquela época, há 500 anos atrás, não tinha nada disso, né? Então, um instrumento desse simples, aí não tem um chip aí, não tem um circuito integrado, mas
Os chineses já tinham dado esse estalo, assim, opa, espere aí, então é possível se localizar. Gente, tem dois verbos que nós vamos utilizar com frequência nessas duas aulas de hoje. Um é o verbo localizar, né, para obter a sua localização. E o outro é orientar, para obter a sua orientação. Por quê? Você estando navegando em alto mar, é tão importante você saber se localizar onde eu estou, né? Como também é importante saber para onde eu estou indo, que é a orientação. Será se estamos indo para o nosso destino? Ou será se nos desviamos da rota? Será se estamos navegando à deriva? Que é a pior coisa que tem para a embarcação é navegar à deriva, não sabe para onde vai. Você pode até ouvir isso, alguém falar, olha, fulano de tal está à deriva, ou seja, ele não sabe nem para onde é que está indo, o que é que ele está fazendo da vida dele. Está à deriva, né? Então, pessoal, você já aprendeu nas aulas de geografia que tem, né, um polo magnético na Terra, não é isso? Então, a sacada é essa, a bússola sempre aponta para o norte magnético, tá? É uma grande atração, força de atração que tem no próprio planeta, né? Então, independente do lugar que você estiver da Terra, uma agulha suspensa, né, no seu centro de gravidade, né, como essa da imagem que vocês estão vendo, ela vai ali, fica ali um pouco se movimentando, mas apontando para o norte magnético. Então, quem viaja, tanto viagens marítimas em alto mar, ou mesmo, né, expedições terrestres, tá bom? Entrando para a floresta dentro, uma bússola é importante para você se localizar e para você se orientar, né? Para saber se você não está perdido, tá? Então, a bússola era esse grande, digamos assim, aliado numa viagem marítima. Vocês também têm os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tá? Que a bússola informa. Observe que a bússola está em cima de um mapa. Por quê? Porque esses instrumentos náuticos, meus queridos, eles não eram utilizados isoladamente. Esses instrumentos, eles eram utilizados em conjunto. Então, é a bússola, é o mapa, é a cestilha, é o sextante. São esses outros instrumentos que vamos comentar na sequência. Olha o quadrante. O quadrante é uma espécie de computador na época, né? Tinha a forma de um quarto de círculo. Vocês estão vendo aqui. Aqui vocês estão vendo o quê? Aqui vocês estão vendo um quadrante de metal, né? E aqui vocês estão vendo uma gravura, mostrando como é que se utilizava, né, o quadrante. Então, você observe o quê? O quadrante é um quarto de círculo, tá vendo? Isso aqui é um quarto. Se pegar quatro quadrantes, como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, você formava um círculo, não é verdade? Né? Então, aqui o quadrante, daí o nome quadrante, porque era um quarto de círculo, graduado de 0 a 90 graus. Cadê, professor? Está aqui, ó. A partir de 0, ó, 0, 10, 20, 30, aí, ó, 60, aqui porque tem a peça de madeira no meio, mas você entende, ó, 30, 40, 50, 60, 70, 80, até 90. Ou seja, 90 graus. Correspondia a quê? Opa, observe, correspondia, pessoal, a exatamente, olha, você tem aqui a Terra, né? Então, correspondia a, né? Olha só, você está navegando, então era importante você saber onde era que você estava. O quadrante te dava a informação de latitude e longitude. Lógico, associando, como eu já falei há pouco, o quadrante, né, com a bússola, com o mapa. Deixa eu dar aqui uma boa tarde especial para Vera Meire, aliás, perdão, Vera Lúcia Meire, né? Ah, boa tarde. Isabelle Piaulino, boa tarde também, está nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, ok? Vamos lá. Isso aqui, pessoal, muitas vezes o livro didático, eles falam rapidamente, né? Eles não detalham, muitas vezes nem especificam. Agora, é interessante você compreender, né, como é que ele é utilizado, como foi que esses instrumentos contribuíram para esse processo muito importante que foi a expansão marítima europeia, né? Então, além de estar graduado de 0 a 90 graus, tinha um fio de prumo, né? Tinha um fio de prumo, tá? Que esse fio de prumo no centro, que tá aqui ele, tá vendo, ó? Bem no centro, né? Aqui você vê na ilustração
e vê também na fotografia, você tem um desenho e uma foto. Então, através das pínulas, que são as pínulas, está aqui, ó, pínula, ó, o cara observa, você está vendo? Ele coloca o olho, né, aqui e ele posiciona. Tem dois buraquinhos, dois orifícios, por onde se fazia a pontaria da estrela polar. Então, para quem está no hemisfério norte, para quem está no hemisfério norte, conseguia se localizar e se orientar através do quadrante para localizar a posição exata da embarcação em alto mar. Permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava. Aí você diz assim, professor, e hoje, como é que é? Hoje tem equipamentos eletrônicos avançados, conectado com um satélite, com GPS, tudo isso é feito com muita exatidão. Agora tem um probleminha, meu querido, minha querida. Se der uma pane nos equipamentos, né, se queima algum circuito integrado, algum chip, algo dessa natureza, né, o que é que acontece? Se dentro do navio não tiver uma criatura que souber utilizar um quadrante, né, eu vou falar dos outros, o astrolábio, você está entendendo? A cestilha, aí tá perdido, né? Por isso que os bons marinheiros, bons navegadores, lógico, eles não vão abrir mão da tecnologia, mas, por precaução, é conveniente que eles também saibam utilizar esses equipamentos, né? Boa tarde, Luan Martins, dos Santos, da unidade Cipriano Vieira, né? Lá de Pajeú. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, vamos lá. Então, meus queridos, é o quadrante. Você olha para um quadrante hoje, talvez você não dê nada por ele. Mas naquela época, como eu estava dizendo há pouco, era tipo um computador, né? Porque observando os astros, olha aqui, a pínulas olhando, procurava a estrela polar. Cadê a estrela polar? Tá ali, aponta o quadrante, aponta a pínula. E bem aqui embaixo viu o prumo, tá vendo? Isso aqui é um prumo. Se ele caísse bem aqui, 50 graus, como você está vendo aí, 50 graus, aí o que o navegador fazia? O prumo marcou 50 graus. Aqui está uma peça de madeira onde ele está encaixado. Mas aqui do desenho você está vendo a pessoa segurando, né, o navegador segurando ele, né? Então, se mirou, centralizou as duas pínulas, onde tem esses orifíciozinhos, ou como o cara está olhando aqui, tá? Localizou a estrela polar, o que ele fazia? Ele observava onde é que o prumo tinha batido. Se o prumo bateu 50 graus, ele pegava um mapa, pronto, 50 graus. Latitude norte, entendeu? Longitude, tantos graus, ele no mapa fazia a localização. Você está entendendo? Então, isso era muito importante, né? Por isso que, como eu estou lhe dizendo, não dá para confiar nos equipamentos, né, eletrônicos se você está em alto mar, porque em alto mar, meu irmão, minha irmã, você não está numa cidade não, porque se o Luan quiser visitar a Rosângela Coelho, por exemplo, boa tarde Rosângela, lá de Pajeú, né, imagine que, não, se bem que o Luan também é de Pajeú, assim como a Rosângela, vamos pegar aqui uma outra cidade, sei lá, foi lá para Uruçuí ou para Jerumento, boa tarde também, a Oeiras estão acompanhando, Milton Brandão, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Capitão de Campos, né, também, estão nos acompanhando. Então, você hoje, indo para uma cidade para outra, me conheci aqui nas aulas do Canal Educação, né, fizemos aqui uma amizade, deixa eu ir lá visitar. Você tem um mapa, você pode telefonar, você pode ir perguntando daqui até lá. Agora, vá navegar em alto mar. Você vai perguntar para quem, meu irmão? Não tem placa também, você está entendendo? Então, tinha que usar a bússola, tinha que usar um quadrante para poder se basear, né? Para você saber onde ir. Olha aqui outro computadorzinho da época, o astrolábio, instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte, para determinar a posição dos astros no céu. Parecido com o quadrante, só que bem mais complexo, vocês estão vendo aí, esse aqui é um quadrante, né? Tinha essa argolazinha aqui em cima que ou eles seguravam por ela, quando estavam observando, como sempre aqui uma fotografia e um desenho, né? Mostrando como é que usa, né? Segurava ali aquela argola, ou então tem uma cordinha, amarrava numa estrutura que mantinha ela assim fixa, né?
E aqui você tem várias placas, vários círculos de metal, cada um com informação diferente, posição dos astros, latitude, longitude. Então, era um instrumento muito necessário, o astrolábio, né? O astrolábio. Vai navegar naquela época? Imagine alguém entrando numa caravela ou numa nau. Ah, estamos indo aqui para, né, o sul da África. Ah, que legal. Cadê a bússola? Eita, me esqueci. Pois vai pegar, ninguém pode navegar sem bússola. Cadê o quadrante? Não me esqueci. Vai pegar, ninguém vai para lugar nenhum sem ele. E o astrolábio ficou lá em casa, vai pegar. Não tem como navegar naquela época, sem nenhum instrumento desse. Como, meu povo? Né? Como se localizar e como se orientar? Não tinha como, né? Tá? Então, o astrolábio também foi de fundamental importância. E o portulano? O que era o portulano? Era o nome que os primeiros navegadores davam às cartas, né, de viagem que continham rotas, indicando cálculos. Então, tudo aquilo que eu falei até agora, ó, o uso da bússola, o uso do quadrante, né, o uso do astrolábio, tá, e outros instrumentos náuticos, que vamos comentar nessas duas aulas de hoje. Tudo, quando eles iam navegando, lógico, alguns morreram, né? Morreram, né? Ou porque foram vítimas, né, de um maremoto, tá? Houve o quê? Houve naufrágios, né? Houve, quando eles desembarcaram, podia ter um ataque de nativos hostis, entendeu? Ou então um motim a bordo, né? Os marinheiros se desentenderam e começaram a brigar e se matar. Houve uma epidemia a bordo, doença, faltou comida, faltou água. Você está entendendo? Agora, os que retornavam, eles diziam, meus irmãos, eu fui até lugar tal, latitude, longitude, tá? Tive próximo do litoral lá da África. Ah, não, chegamos a contornar o sul da África. Ah, não, chegamos em Calicut, nas Índias. Cada expedição dessa voltava com informações, com riquezas, né, com especiarias, lógico, que era isso que eles buscavam, mas também tudo anotado. Então, um portulano desse, para um leigo como nós, né, não sei se você tem conhecimento náutico, né, mas se não tiver, você olha para cá, eita, o que eu estou me identificando aqui está bem aqui, ó. Ah, isso aqui é Portugal, Espanha, isso aqui eu identifico, isso aqui é Europa, isso aqui é Inglaterra, isso aqui é o norte da África. Aqui é a Itália. Por quê? Porque quando se fala em continente, né, e terra, o mapa, aí você associa e você identifica logo. Agora, quando você olha para o mar, para o Oceano Atlântico, olha essas linhas, olha as informações. Então, para um marinheiro experiente, para um navegador, ele já entende, tem uma linguagem aí, né? Que informa correntes marítimas, que informa a direção dos ventos, você está entendendo? O nome dos locais por onde passavam, as características do relevo, da hidrografia, da fauna, da flora. Então, informações preciosíssimas, que as rotas, os cálculos, as indicações, tudo aquilo que eu falei, mais aquilo que eu já falei, né? Então, essas informações, pessoal, elas eram guardadas a 7 chaves, segredo de Estado. Quem tinha não revelava. Então, naquela época, era o período das monarquias, né, absolutistas, havia uma rivalidade muito grande entre Portugal e Espanha, e eles ficavam um espionando o outro. Dizem que em Lisboa, a capital de Portugal, era empestado de espiões espanhóis. E em Madrid, a capital da Espanha, diz que era empestado, né, de espiões portugueses. É um querendo saber o que é que o outro está fazendo. Então, um marinheiro que pegasse num portulano desse, né, que nunca tivesse andado em lugar nenhum desse que está anotado aí, mas ele sabia como chegar, porque eram informações preciosas para ele garantir o deslocamento. Tá legal? O deslocamento. Além dos portulanos, também tivemos a carta de marear. E o que era a carta de marear? Representação cartográfica de uma área náutica, né, podendo representar, em conjunto com as regiões costeiras, adjacente à área náutica. São o equivalente marítimo dos mapas terrestres. São descendentes dos portulanos. Então, do mesmo jeito que tem mapa
terrestre, da mesma forma aqui você, professor, nós estamos localizando aqui a Europa, a Inglaterra e aqui o norte da África, inclusive está escrito aqui, parte da África, né? Agora, quando vai para o mar, aí, meus queridos, aí são outros 500, né? Aí é exatamente os especialistas que entendem. Pessoas que andam, que navegam como se estivessem andando em terra firme, né? Não estranham, conseguem se localizar, conseguem se orientar em alto mar, observando os astros. É a chamada navegação astronômica. Então, o cara, para navegar, ele tinha que ter muitos conhecimentos. Conhecimento de matemática, fazia cálculo, né? Conhecimento astronômico, tá legal? Não era só na doida, não. Entrava numa caravela, vamos embora, tchau. Não. Até porque, pessoal, primeiro que era muito caro. Você montar uma expedição dessa, era grana. Grana para construir uma embarcação. Os profissionais que faziam as caravelas e as naus, não era qualquer marceneiro, não. O cara que fazia, não era o mesmo cara que fazia mesa, cadeira e tamborete que construía caravela, não. Você está entendendo? Era uma obra de arte, era uma obra científica, envolvia muitos cálculos, entendeu? Muita ciência, muito conhecimento acumulado. Eles iam testando, iam aperfeiçoando. O cara fazia uma caravela de uma forma, e ela naufragou, opa, deu alguma coisa errada, deve ter sido aquilo ali, vamos aperfeiçoar. E aí já na segunda expedição era diferente, na terceira melhor ainda, tá certo? Então era um processo contínuo de aperfeiçoamento, tá legal? Isso não era assim algo de qualquer forma, não. O Apollonius, boa tarde, meu amigo, Apollonius Christi do Nascimento, chegou, tudo bem? Tudo bem, meu irmão, tudo tranquilo, tudo na paz. Estamos falando hoje sobre tecnologias da Idade Moderna, viu, Apollonius? Aqui está no chat, né, no bate-papo, aqui pelo YouTube. Vamos começar falando de expansão marítima e vamos concluir falando de Revolução Industrial. São dois grandes avanços tecnológicos que aconteceram ao longo da Idade Moderna, tá bom? Então tá aí, Carta de Marear, nessa mesma sequência, né, dos postulandos. Balestilha, um leigo olha para uma peça dessa de madeira e não dá nada por ela. Agora, para um navegador experiente, né, é algo extremamente importante. Da mesma forma, vocês estão vendo aqui, né, uma fotografia de uma réplica, né, que está exposta em museus, e aqui um desenho, uma gravura que mostra como é que ele era utilizado. Eles localizavam a posição do astro, né, e aí iam movimentando essa pecinha até localizar os ângulos, os graus. Vamos lá, balestilha, instrumento de orientação utilizado pelos portugueses para a orientação do mar. Ajuda a determinar a latitude que o navio se encontra. Para além disso, mede a altura dos astros. Constitui-se por duas peças, o virote e a assoalha. Então, pessoal, observe que, eu até estava falando há pouco, Apollonius, que esses instrumentos náuticos, que muitas vezes nos livros didáticos é tratado assim rapidamente, e não é dado assim a devida importância, né, o cuidado, para que comentário, que você compreenda. Porque se não fossem esses instrumentos, eles não tinham arredado o pé da Europa. Porque eles precisavam deles para se localizar e para se orientar. Para saber onde estavam, localização. Para saber para onde estão indo, orientação. Então, localização, orientação. E aí, pessoal, não eram utilizados individualmente, eram articulados, eram em conjunto. Usavam a bússola, quadrante, né, astrolábio, a balestilha, as cartas náuticas, né, o portulano, né, a carta de marear, as tabelas de cálculos, tudo isso para poder exatamente eles navegar com segurança, não é? Navegar com segurança e retornarem com segurança, ir e voltar. Porque, olha, não era brincadeira não, para vocês terem uma ideia, como os portugueses eram também são, né, muito religiosos, muito católicos, eles não saíam do cais do porto sem antes celebrar uma missa, né, pedindo ajuda, o apoio de Deus, o amparo, né, divino, né, a proteção de Deus, né, para essa expedição, que era muito perigosa, de fato era muito perigosa. Tanto é
que muitos assinavam, pessoal. Assinavam o testamento antes de entrar na caravela. Por quê? Porque, se Deus o livre, caso morresse, já estava resolvido o seu patrimônio, quem ia ficar com o quê. A alegria dele é quando voltava, né? E aí disse, não, aquele testamento, então pode rasgar porque eu voltei, estou na área de novo. Você está entendendo? Mas, sem esses instrumentos náuticos, não tinha como viajar. Barquinha. Que é isso, professor? Um barquinho pequeno? Não. A barquinha, pessoal, olha aí, essa aí é uma réplica, né? Está exposta no museu. É um dos mais antigos aparelhos destinado a medir a velocidade de um barco. Aí você pergunta, professor, e como é que é isso? Não tinha um velocímetro como tem hoje, os carros, as motos, hein? Os trens, os navios? Que velocímetro, meu irmão? Naquela época, nós estamos falando de 500, 600 anos atrás. Então, como é que eles faziam? Pegavam uma peça de madeira, tipo um carretel, você está vendo aí, né? Preso por um cabo, marcado com nós, espaçadamente, né? Um espaço de um para o outro, metro e metro. Deixava correr por um determinado período do tempo. Está vendo? Olha, tinha essa peça aqui de madeira, que vocês estão vendo, eles jogavam, lançavam ao mar, esse carretel, essa cordinha, né? É isso aí que é a barquinha, né? Está em cima dessa base, portanto, fica girando, e aí vai desenrolando, e aí, aqui com a ampulheta que vocês estão vendo aqui, era marcado, pessoal, era marcado exatamente o tempo, Então, em 1 hora, foram 100 nós, então ele calculava, 100 nós por hora. Era assim que calculava a velocidade. Porque era preciso saber se estava indo devagar, se estava indo rápido, uma velocidade razoável. E o curioso, galera, que até hoje, nó é como se chama, né, a velocidade de uma embarcação. Vocês sabiam, né? Até hoje, a unidade de velocidade de uma embarcação é nó. É lógico que hoje se utiliza equipamentos modernos, né? Mas naquela época não. Então, naquela época era dessa forma, através da barquinha. Então, exigia muita perícia, né? Muita paciência, uma pessoa encarregada só para isso aí, né? Que o almirante, né, do navio acabava designando, né? Para ficar atento, para calcular a velocidade, né? Para calcular a velocidade do navio. Então, agora sim, o que chama atenção, pessoal, é a criatividade dessas pessoas, né? Desses homens dessa época, que com muita limitação, né? Muitos não tinham um conhecimento muito aprofundado, alguns eram até analfabetos mesmo, mas eles tinham tanta experiência, eles eram doutores na arte de navegar. Desse um livro para ele, não ia para lugar nenhum. Agora, botasse uma criatura dessa dentro de uma caravela, ele ia-se embora, atravessar o mundo, não é? Muitos deles tinham começado muito jovens ainda como aprendizes, acompanhando, vendo os outros mais experientes, mais idosos, né? Que tinha, assim, já feito muitas viagens, mais idosos que eu falo, mais experientes, mais adultos, né? Que tinham feito já várias viagens. Fulano de tal já esteve na África, já esteve na América. Pô, esse cara, eles sabem, vamos colar nele aqui, observar como é que ele faz, né? Aprender com ele. Em Portugal tinha uma escola, a escola de Sagres. Não era uma escola com um prédio assim, como nós sabemos, nós vemos, imaginamos hoje, né? Em Sagres, estimulado pelo infante Dom Henrique, né? Que era um apaixonado pela arte de navegação. Olha só o que acontece, eles acabavam navegando, né? Aprendendo, né? Astronomia, matemática, utilizar esses instrumentos todos que nós estamos vendo, né? A cestilha, o astrolábio, o quadrante, entendeu? Isso tudo era ensinado, né, na escola de Sagres, e muitos se dedicavam. Era uma ciência, era uma arte também, né? Era algo que muitos se especializavam só nisso aí, tá? E as pessoas se sentiam, quem era marinheiro, se sentia a vontade mesmo era navegando. Agora, se botasse alguém que nunca tinha navegado, ele acabava enjoando, né? Porque a embarcação faz aquele movimento, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, por conta do movimento das águas. Então, quem não tem experiência, quem não é um marinheiro, né, acaba passando mal, enjoando, né, vomitando, daí aquela expressão, quem é do mar não enjoa.
quem é do mar não enjoa, né? E não, isso aí já está acostumado, né? Já é algo que ele faz brincando, né? Ampulheta, o que é isso, pessoal? Era um relógio, um relógio. Aí você, professor, cadê os ponteiros desse relógio? Que ponteiro, meu irmão? Não, o relógio que você está imaginando, primeiro os relógios analógicos, depois os digitais, isso já foi bem depois, né? Antes da existência desses mecanismos, né, que informam a hora, que você tem mais em mente, o relógio, e muitos não usam mais nem o relógio analógico, já usam o digital, tá? Nessa época era o seguinte, está aqui a peça, tá vendo? Essa estrutura de madeira que protege, no meio vidro, e aí tem uma areiazinha, podia ser areia, podia ser um mineral, bem fininho, que ele calculava. A pessoa que fazia, por exemplo, colocou isso aqui, né? Colocou, e aí ele vai observar o quê? Ele vai observar o tempo que a areia que está em cima desce para debaixo. Se levou o quê? 30 minutos, ele pronto, está aqui, já tenho a minha base, né? Aqui é uma ampulheta de 30 minutos, de meia hora. Quando descia toda a areia, pronto, 30 minutos. Se virou de novo, desceu de novo, então 1 hora, tá certo? Então, a ampulheta era o quê? Um relógio de areia constituído por 2 recipientes cônicos de vidro, como vocês estão vendo aí, unidos pelo vértice, de modo a deixarem correr areia de um recipiente para outro num determinado período de tempo. Eu falei aqui 30 minutos só para ilustrar, mas tinha ampulheta de 1 hora, né, de 10 minutos, de 2 horas, tinha escrito, né, do lado o tempo que a ampulheta media. A vida a bordo era regulada por esse instrumento. Então, era o relógio deles, né, daquela época. Entendeu? Então, era muito importante para ir formando o tempo, né? Então, existiam ampulhetas para tempo de 1, 2 ou mais horas, mas a mais usada era a ampulheta de meia hora, também conhecida por o relógio. Olha que informação interessante. Então, existiam várias ampulhetas, né, que mediam diferentes períodos de tempo, como você está observando na sua tela. Agora, aquela que media 30 minutos, meia hora, era conhecido como relógio. Relógio. E é interessante, tá? Bom, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui. Vamos fazer um intervalo, né? E na sequência, nós vamos retornar falando sobre tecnologia na Idade Moderna. Esperando vocês.